Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com o psicólogo Eric França. Ele vai falar um pouquinho sobre ansiedade, mas antes inscreva-se no canal, né? Deixa o seu joinha para a gente saber, né, que o conteúdo é interessante e continuar produzindo mais para vocês. E agora eu passo a palavra pro Eric. Prazer, gente. Eu sou Eric França, psicólogo. Sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas. Tenho 10 anos de experiência e agora estou terminando minha pós-graduação em psicologia esportiva. Vai ser um prazer agora estar aqui nesse momento com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre temas tão relevantes para a nossa sociedade. Então, Eric, eu gostaria que você começasse falando de um modo mais geral, né, para quem está assistindo a gente, o que é ansiedade propriamente dito, como é que ela afeta a nossa vida. Bom, as pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema e é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ansiedade é um fenômeno que ele é natural do ser humano, porém, existem dois tipos de ansiedade: ansiedade natural e ansiedade patológica. A ansiedade natural é aquela que tem início, meio e fim, ou seja, ela acontece em situações que necessariamente podem ser consideradas como estimulantes para a ansiedade, e a patológica são situações em que não tem muito bem um final. Ela tem um início, um meio muito prolongado e muitas vezes, depois de determinado tempo, não se sabe mais até distinguir quais são as causas dela. Mas então, o que é ansiedade? Ansiedade é um fenômeno natural que acontece de uma preocupação excessiva que gera no indivíduo acerca de um fato específico. E vamos pensar o que fatos específicos são esses. Provas, encontrar alguma pessoa que você acha importante, uma entrevista de emprego. Isso são fatores naturais que desenvolvem ansiedade. Mas o problema é, vamos pensar, lançou o edital de um concurso público. Vamos pensar um ano antes da execução da prova. A partir do momento que lançou o edital, já começa a ficar ansioso. Essa ansiedade é a ansiedade patológica. Porque como é que você sabe que você já vai ficar ansioso se é uma prova ainda que vai acontecer daqui a 365 dias? Então, essa ansiedade pode e provavelmente vai prejudicar você durante seu dia a dia. E, infelizmente, em alguns casos, a ansiedade ela gera psicossomatização. O que é isso? É o efeito psicológico gerando questões no seu corpo físico, como sudorese, taquicardia, taquipsiquismo, mesmo medo exagerado, uma paralisação diante de algumas questões, e até o famoso branco, que é quando a gente esquece aquilo que está acontecendo com a gente, pode ser muitas vezes desencadeado por conta dessa ansiedade. E vamos lá, a gente tem que começar a pensar o que é essa ansiedade, porque existe a preocupação que é natural, que é normal, que ela não vai interferir muito no seu dia a dia. Vamos pensar, você está saindo com o crush, né, que é a expressão usada hoje em dia para um namorado ou um ficante. Você vai sair com o crush no dia posterior. Aí você fica pensando assim, com que roupa eu vou e como é que vai ser esse evento. Se isso não atrapalhar o seu dia a dia, isso é nada mais do que ansiedade natural. Mas vamos pensar, a ansiedade patológica, nesse caso, o seu crush te chamou para sair no dia seguinte. A partir do momento que ele desligou o telefone, você já começa a ficar neurada com o que você vai fazer, você já começa a parar o seu dia para se programar no encontro que será amanhã, e você começa a ter o coração a acelerar, você começa a atrasar as questões rotineiras do seu dia a dia, por quê? Porque você está pensando demais naquilo. Você está dando uma preocupação exagerada a uma situação que vai acontecer amanhã. Chega no dia, no encontro, você ainda continua ansiosa, porque você fica com expectativa, será que ele vai gostar? Será que eu estou bem? Será que aconteceu isso tudo? E você não consegue relaxar durante o evento. Essa é a ansiedade patológica. E isso é extremamente prejudicial,
Por que é extremamente prejudicial? Porque isso interfere no seu dia a dia. Você, ao invés de gastar energia com outras questões do seu dia a dia, acaba gastando energia com questões não necessariamente importantes. Não quer dizer que o evento seja importante. Sim, o evento é importante para a sua vida. Mas a importância exagerada que você está dando a ele faz com que seja prejudicial a você. Em suma, a ansiedade em si é isso. Aí existem algumas questões que a gente pode pensar sobre como lidar. Então, deve ter até algumas perguntas, não é, Natália, sobre isso? Tem sim. A pergunta que foi feita é qual mesmo? Então, tem uma pergunta que é o seguinte: o que fazer para diminuir a ansiedade antes de uma prova? Bom, normalmente quando a gente vai fazer alguma prova é porque é algo extremamente importante para a gente, né? Um motivo de escolha. E o que a gente tem que pensar diante disso? É natural você sentir uma certa quantidade de ansiedade. Mas para evitar que essa ansiedade exagere e te prejudique durante a realização da prova, é importante que na noite anterior você tenha um dia extremamente prazeroso, não só na noite, né? No dia anterior um dia prazeroso, que você tente dormir muito bem antes, ou seja, durma mais cedo, faça atividades, exercícios que te relaxem. É importante também você manter uma alimentação saudável, se possível, fazer uma prática de exercícios. E a gente tem que pensar o seguinte: na semana antes da prova, a gente acaba ficando até mesmo extremamente ansioso com isso e acha que a gente vai conseguir estudar tudo aquilo que a gente estudou anteriormente numa semana, a gente vai condensar o estudo todo. Não. Então, a nossa forma de aprendizado não funciona dessa maneira. Você pode relembrar algumas questões, com tópicos, com algum método de estudo que você tenha desenvolvido para você, mas não quer dizer que apenas aquela semana vai ser decisiva para a sua prova. Não. Foi todo o percurso que você percorreu que fez isso tudo. Então, diante disso, é importante você começar a manter esquemas para relaxar mesmo. Desligar um pouquinho do estudo, sem perder o foco nisso, mas realizar outras atividades, uma atividade física, encontrar com amigos. Nesse período de pandemia, a gente sem aglomeração e sempre usando máscara. Buscar atividades, ver um filme, ter alguma atividade, fazer algum prato que você gosta, de modo que você consiga aliviar um pouco esta tensão que está te prejudicando. Além disso tudo, é importante que você tente ser organizado, porque muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente acha que está tudo perdido, está tudo organizado. Não, tente colocar mesmo uma rotina, faz uma agenda nas semanas antes da prova, do que você vai fazer no dia, o que você pretende fazer, para você não se sentir perdido. E no ato da prova é importante também a gente manter o foco na respiração, porque a respiração é importante. É até um dos fatores que ajudam muito a relaxar. Se você está tendo uma crise muito forte, existe um método que nós psicólogos utilizamos que é bem engraçadinho, é fácil de gravar, que é cheirar flor e soprar vela. Ou seja, você inspira profundamente e expira com força mesmo. Para quê? Para que esse movimento de respiração te ajude a tranquilizar. Existem várias outras técnicas, mas essa é uma técnica que te ajuda durante o momento da crise mesmo de ansiedade, e durante uma prova pode te ajudar a aliviar aquela grande tensão. Se você mesmo, durante a prova, estiver muito ansioso, faça o seguinte: peça para o examinador da prova para você sair da sala, ir no banheiro, jogar uma água no rosto, respirar um pouquinho, sair daquele ambiente, para que você consiga voltar ao seu estado de concentração anterior. Diante disso, é importante também, caso você tenha muita dificuldade numa questão, você pule essa questão. Porque você pulando essa questão, pode ser que isso não vai te prejudicar, como se fosse assim: nossa, eu não dou conta de responder essa pergunta, a prova está muito difícil. E você vai gerando um pensamento negativo em cima de outro pensamento negativo,
que isso pode prejudicar. Que isso também... Tem até uma outra pergunta que você me passou anteriormente, né? Isso, mas antes de passar para essa próxima pergunta, né, eu queria aproveitar a sua fala, né, que você fala da questão de manter o equilíbrio. Só que eu digo por experiência própria, é extremamente difícil achar esse ponto de equilíbrio. Porque, por exemplo, né, eu, quando estava estudando aí para concurso público, e eu sei, né, eu sabia, eu tinha plena consciência de que eu tinha que fazer coisas que eram prazerosas, mas acontece que quando eu tava lá vendo um filme, eu ficava com peso na consciência. Pô, eu podia estar estudando, mas eu tô aqui vendo um filme. Então, eu nem relaxava 100%. Então, eu ficava ali no limbo. E aí, Sim. seja pra questão de alimentação saudável também, né? Eu tenho muita mania de descontar na comida. Então, aquilo me gerava mais... Então, e aí gera mais ansiedade, porque você come muito, aí depois bate um sentimento de culpa, e é um ciclo, assim, uma bola de neve. Então, assim, esse ponto de equilíbrio é muito difícil, né, de encontrar. Importante sua colocação, Natália, porque vamos pensar um pouquinho como se fosse a atividade que você vai fazer para realizar a prova, vamos pensar como se fosse uma maratona. Maratona não tem um início, um meio, um final. Você não tem que percorrer todo o processo para chegar lá na frente e ganhar a medalha de que ou você concluiu a maratona ou das posições melhor qualificadas para ganhar a premiação. Vamos pensar no estudo como isso. A gente esquece que é uma maratona. É todo o processo que importa. Então a gente, por falta de hábito mesmo, por não se habituar a parar um pouquinho para pensar sobre o nosso prazer, sobre o nosso relaxamento, a gente acaba por esquecer disso. O mesmo 1 quilômetro do final da prova é o mesmo 1 quilômetro do início da prova. A distância é a mesma. O processo é o mesmo. Só que o que muda é que um está chegando. Aí a gente fica com essa ansiedade, com essas questões todas passando na nossa cabeça, achando que isso vai nos ajudar. Não, não vai nos ajudar. Então, quando você estava assistindo o filme e estava com peso na consciência, você tem que pensar assim: eu já fiz a minha parte. Agora eu vou descansar para que na hora da prova, essa parte que eu fiz, ela possa aparecer. Quando você começa a comer demasiadamente, exagerado, você tem que pensar da seguinte maneira: gente, eu estou comendo isso aqui, mas está me ajudando o quê? Pode ser que eu como demais, eu vou ter uma dor de barriga, eu vou ter algum processo gastrointestinal durante o dia da prova, e isso vai me prejudicar. Então eu não preciso comer isso tudo. Aí você fala assim: mas Eric, falando assim é muito fácil, porque tem um abismo entre teoria e prática. Mas como eu disse anteriormente, é questão de hábito. Pode ser que você não tenha isso desenvolvido claramente em você, porque você não tem um hábito. Mas a partir do momento que você começa a fazer esse hábito, de parar um pouquinho, de dar atenção ao seu descanso, ao seu relaxamento, ao seu prazer, a tentar manter uma alimentação saudável, quando você assustar, já virou rotina da sua vida e essa ansiedade patológica já vai ter tido uma diminuição e provavelmente você vai conseguir. Um fato importante: caso você não consiga sozinho, é melhor você procurar ajuda profissional. Eu até ia falar sobre isso, né? Porque eu faço terapia e, assim, me ajuda demais. Só que ainda tem muito essa questão do estigma, né? Essa questão da saúde mental, ela não é muito abordada. Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi começar a terapia. Sim, é porque, infelizmente, ainda não se dissociaram a imagem do psicólogo como tratamento de pessoas loucas ou portadoras de sofrimento mental. Infelizmente, isso é uma cultura, é um mito que tem na sociedade, que a partir dos anos vem se quebrando, mas ainda é muito forte esse pensamento. Só que nós, psicólogos, temos o seguinte pensamento: onde existe ser humano, existe a possibilidade de uma intervenção psicológica. Isso não quer dizer que todo ser humano vai precisar de terapia. Mas se você está passando por alguma situação e, infelizmente, sozinho, você não está dando conta, por que não pedir ajuda? Só que a gente tem que separar uma coisa: conversa com um amigo não é terapia. Não mesmo, porque isso aí acaba atrapalhando o amigo, que não sabe, ele acaba absorvendo demais, né, aqueles problemas, enfim. Aí eu vou voltar então para a questão, né,
daquele gatilho de pensamentos negativos. Isso. E aí eu pego para duas questões, né? Para você abordar um pouquinho sobre a questão, né, da síndrome do impostor. E depois aproveito o gancho para falar sobre, né, como superar crenças limitantes e sentimento de incapacidade. Isso. Essa questão desses pensamentos negativos, quando eles surgem, eu vou primeiro falar da síndrome do impostor. O que isso pode desencadear na pessoa? Ou seja, uma sensação de que ela é uma fraude, de que ela não dá conta, de que ela é insuficiente para a realização daquela tarefa. Isso é o fato conhecido como síndrome do impostor, quando você não se acha capaz de realizar qualquer ou a demanda específica que está te desencadeando isso. Isso, durante o momento de prova, é totalmente desastroso, porque naquele momento de prova, vamos pegar a analogia da maratona. Você vai ter que passar por todo aquele processo, todo aquele caminho que você percorreu, todos aqueles dias estudados, todo aquele movimento que você fez para aprender as matérias para a realização dessa prova. Então, quando você se vê nessa questão da crise do impostor, infelizmente, da síndrome do impostor, infelizmente, está literalmente dando um tiro no pé. Porque você tem que parar e pensar com muita calma. Por que eu não dou conta? O que me impede de dar conta? É que quando a gente vai entrando nesses pensamentos negativos, a gente para de dar voz à sua consciência. Aí são os seus medos, a sua insegurança, a sua angústia e as suas crenças limitantes. Eu não sou capaz, eu não sou tão inteligente, eu não estudei tanto, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Isso vai interferindo no seu processo de desenvolvimento e vai te fechando, a ponto até de você realmente acreditar que não vai dar conta. E o que seu corpo faz? Isso é uma fala extremamente importante para a gente ter clareza. Ao mesmo tempo que nós somos os nossos melhores amigos, enquanto aparelho psíquico, nós somos os nossos piores inimigos. O que o aparelho psíquico vai fazer? Vai travar. E realmente ele vai fazer com que você não consiga realizar aquilo. Então, é para tomar cuidado quando se chegar nessa espiral de pensamentos negativos, mas você tente fazer aquilo do soprar a vela e cheirar a flor, para você tentar retomar consciência. Trazer a consciência a essa situação. É parar mesmo, é parar e refletir. Por que é parar e refletir? Porque quando você toma essa decisão de reflexão sobre o assunto, você começa a entender que é uma inverdade. É uma famosa mentira que você está contando para você mesmo por conta de crenças limitantes e pensamentos negativos. Ou seja, a possibilidade de superação das crenças limitantes são mudança de hábitos, dedicar tempo para você mesmo, confiar mais em você, desenvolver uma congruência, ou seja, uma certa organização nas coisas da sua vida, para que você consiga ter um certo controle e domínio sobre isso, cuidar sempre muito bem do seu momento antes de dormir, ou seja, tentar realmente descansar. Descansar. E se você não estiver conseguindo, vou enfatizar novamente, procurar ajuda profissional. Mas esses passos anteriores que eu te falei, eles podem muito te ajudar. Só que a gente tem que pensar que não existe fórmula, uma receita de bolo, né? Quando se trata de subjetividade humana, aquilo que é característico de cada um. Mas esses passos são passos mais gerais que realmente têm trazido resultado às pessoas quando estão nessas situações. Então, diante disso, se questionar, trazer luz àquilo que está obscuro dentro daquele momento que você está passando. É se perguntar o porquê. Sabe? Gente, se eu estudei, então eu vou conseguir. Pode ser que eu não tenha estudado aquela matéria que caiu. Ok. Eu não sou obrigado a saber tudo. E tem uma coisa que nós, seres humanos, nós temos que é muito importante a gente frisar. A gente pode errar. A gente pode errar muito. Porque o problema não é errar.
É saber que está errado e persistir no erro. Aí é o problema. E isso também gera ansiedade, isso também gera outras questões. É importante a gente refletir. Sim. Com relação a essa questão da síndrome do impostor, eu já vivenciei aí, né? Seja em estudo para a prova, seja na pós-graduação também, que é extremamente comum isso, né? Sim. Entre mestrandos e doutorandos. E aí o que funcionou bem para mim, né? Com a ajuda da minha terapeuta, foi a questão de estabelecer limites, saber até onde eu posso ir, né? Eu ficava me cobrando demais. Questão também de não ignorar, mas saber filtrar a opinião dos outros, porque quem está de fora é fácil, né, de julgar e ninguém conhece a nossa realidade. E autoconhecimento, saber, é o que você falou, né? Não dá para estudar tudo, eu não vou ser boa em tudo. Então, numa prova, eu vou ter que priorizar, né? Meu tempo é escasso, aí eu vou dar prioridade, né? É um processo mesmo de autoconhecimento. E aí aqui... E é importante frisar, desculpa até te cortar, Natália, que mesmo que eu não passe na prova, será que é o fim da minha vida ali? Será que é o fim da minha jornada? Ou é apenas mais uma parte deste processo? Porque essa dedicação que é importante. Porque às vezes a gente acha isso, que isso também gera muita ansiedade. Ah, se eu não passar na prova, minha vida vai acabar. Não. A vida só acaba quando ela acaba. Isso é verdade. Quando eu estava estudando para a ANPEC, né, que é a prova que a gente faz para entrar na pós-graduação em economia, eu estava extremamente ansiosa, só que assim, eu sou muito metódica, né? Então eu fazia lista, tinha lá meu cronograma, tudo bem bonitinho. E aí a Luana chegou para mim e perguntou: Natália, se você não passar na prova da ANPEC, o que você vai fazer ano que vem? Eu falei: eu não sei, porque eu vou passar na prova da ANPEC. Então eu nem tinha esse plano B. Só que eu devia ter esse plano B, né? Eu devia ter essa mentalidade que não era o fim do mundo. Naquela época, com aquela Natália, né? Pra mim, se eu não passasse na ANPEC, seria o fim do mundo. E aí eu fui evoluindo, né? Fui crescendo, fui passando aí por várias provas de concurso, tive aí várias reprovações. E não foi em vão, né? Porque o conhecimento que eu tive lá pro concurso, por exemplo, do TCE de Minas Gerais, que eu não fui aprovada, foi bagagem que eu acumulei para o concurso que eu vinha a ser aprovada depois, né? Então é isso que você falou, né? De ter essa escadinha, né? É uma frase que parece boba, mas ela tem um efeito muito grande no nosso consciente e no nosso subconsciente. Toda vez que você se vê diante de algum problema, você faça essa seguinte pergunta, ou essa seguinte colocação: onde existe vida, existe possibilidade. Isso é verdade. Podia até fechar agora, né, com chave de ouro. Mas antes eu tenho só mais uma pergunta, né? Tem como eliminar a ansiedade? Assim, acabar com ela? Não, por se tratar de um fenômeno natural do ser humano. Tem como você aprender a controlá-la, como a gente disse anteriormente, né? São os dois estágios, a natural e a patológica. Natural a gente sempre vai sentir diante de um evento novo ou de alguma situação que nós acreditamos ser importante para a nossa vida. Agora, a patológica, sim. A patológica tem como a gente eliminar ela, se não der sozinho, com a ajuda profissional. Você consegue criar estratégias e características psicológicas para que você consiga lidar muito bem com essa ansiedade patológica, que pare de sofrer dos sintomas quando ela chega. Sim, aí só antes de finalizar, né, uma dica que funcionava para mim, quando eu tô estudando, né, meu caderno é cheio de mensagem de autoajuda. Você consegue, você vai conseguir, né, o sofrimento é temporário, mas o benefício é permanente. Então, acho que você falar para você mesmo, repetindo aí até que você internalize, né? Isso sim, é importante. É lógico que tem uma questão dessa autoajuda que são questões gerais. Pode ser que aquela questão geral não vai servir para você, mas a sua autoajuda serviu porque foi você criando frases ou buscando frases com qual você se identifique. Isso que é o principal de qualquer processo terapêutico, né? Que você consiga ter essa identificação e que você consiga fazer esse crescimento, que essa frase faça sentido para você. E por fazer sentido para você, você consegue fazer muito bom uso dela e continuar crescendo cada vez mais. Certo. É que eu quero agradecer, né, sua presença aqui com esse bate-papo.
E é isso. Pode encerrar se você quiser. Eu fico muito grato com essa oportunidade de ter esse bate-papo com você, de conversar sobre esse tema, que, como eu disse anteriormente, é extremamente importante. Mas estou aí para ajudar. Vocês podem ver aí embaixo as nossas redes sociais, nosso telefone de contato, para procurar ajuda, procurar mais dica. E estamos à disposição para poder ajudar. O prazer foi todo meu. Você tenha um bom dia. Tá, tchau, tchau, gente. Tchau.